Nosso tema agora é empatia, essa capacidade que nós temos que ter de nos colocar no lugar do outro, né? Sentir o outro. É interessante que às vezes a gente pergunta para alguém, você sabe o que é empatia? A pessoa entende que seja o simpático, né? É simpatia a mesma coisa que simpatia? Não, não é a mesma coisa que simpatia. Simpatia é aquela pessoa agradável, né? Que chega para você sorrindo, mas nem sempre essa simpatia significa sensibilidade para se colocar no lugar do outro. Nem sempre o simpático está sentindo o que você está sentindo, ou está preocupado com o que você tem. Já o antipático todo mundo sabe o que é, né? Aquela pessoa difícil, que não se dá muito com os outros, é aquela pessoa meio fechada, ou carrancuda, ou de mau humor, sei lá como é que é isso, mas que ninguém tem dúvida. Agora, a empatia não. A empatia é realmente aquele que, além dele ser simpático, ele sabe sentir a dor do outro, sabe se colocar no lugar do outro. Teoricamente, né, tem uma teoria aqui que fala o seguinte, que empatia é você tratar de considerar os outros, né, suas opiniões, seus sentimentos e suas motivações. Sem isso, não há como chegar a uma negociação ganha-ganha, fruto de um relacionamento equilibrado, né, onde todas as partes estão lucrando com isso, ganhando com isso. A empatia também nos torna capazes de enxergar além do próprio umbigo e ampliar nossa percepção da realidade com os pontos de vista também dos outros. Olha como isso é importante, né? Você valorizar o ponto de vista do outro. Entre as várias coisas que se pode fazer para praticá-la, a mais básica é saber ouvir, saber se colocar no lugar do outro. E aí eu te pergunto, você é empático? Você é uma pessoa que sabe se colocar no lugar do outro? Você tem essa sensibilidade de perceber o que está acontecendo? Puxa vida, eu estou aqui julgando de uma forma, mas eu ainda não parei para pensar o que essa pessoa está passando. Quantas vezes a gente vê no nosso ambiente de trabalho, chega alguém mais triste, mais cabisbaixo, aí você fala, ih, fulano hoje não está bem não, hein? Mas você não parou para ir lá, para saber o que você pode fazer para ajudá-lo, o que aconteceu com ele. De repente está com a esposa doente, ou está com o filho doente, ou está sem dinheiro para conseguir suprir as necessidades da família dele. Tantos problemas que a gente passa na vida. Será que a gente tem essa capacidade? Diz que, segundo os estudiosos, né, todo ser humano ele tem essa capacidade, ele possui empatia. Só que uns mais e outros menos. Por que uns têm mais? Depende muito do ambiente onde a gente é criado. Se você é criado num ambiente hostil, repressivo, né, a sua empatia vai ser menor. Agora, se você é criado num ambiente de amor, de incentivo, onde as pessoas estão ali para te acolher o tempo todo, claro que você vai ter uma empatia muito maior. E isso é muito importante, né? A empatia é indispensável, principalmente num ambiente de trabalho, num ambiente de campanha. Se a gente não soubesse colocar, se o candidato não soubesse colocar no lugar do seu eleitor, meu filho, esquece, né? Até porque você está ali disputando um pleito para representar esse eleitor, para representar a população. Então é fundamental que você tenha condições de tratar bem essa pessoa, que você saiba se colocar no lugar dele, que você entenda o que está acontecendo com ele e que isso não é a favor não, é o mínimo. É o mínimo que a gente pode fazer, é parar um pouquinho para pensar um pouquinho no outro, é dar uma atenção, dar um bom dia, dar uma ajuda se for necessário, né? Então, esse processo é um processo de percepção de você mesmo e do outro. Então, se você gosta de ser bem tratado, como é que você tem que tratar? Tratar bem. Se você gosta de ser elogiado, você precisa elogiar. Se você gosta de viver em paz, então procure cultivar a paz, né? Então, assim como eu espero que os outros me aceitem como sou, eu devo aceitar as pessoas como elas são. Isso é básico, é regra básica, né? As relações humanas, eu acredito que tem muita gente aí estudando há muitos anos isso e é muito complexo, né? A gente, às vezes, dentro da própria família da gente, quantas vezes a gente tem conflitos, tem dificuldades, não consegue se colocar no lugar do outro, fala-se tanto em relações humanas
e a gente ainda tem essa dificuldade. Acho que é um caminho aí que a gente precisa percorrer ainda e crescer muito em relação a isso, né? Você acaba não ouvindo tão bem quanto você fala. Tem gente que só fala, não dá oportunidade do outro falar. Você não consegue ouvir o outro, você interrompe a pessoa o tempo todo. O outro está falando, você já está interrompendo. Por quê? Por que você não escuta se tem 2 ouvidos e uma boca só? Por que tem que falar mais do que ouvir? Então escuta, dê oportunidade do outro também poder falar. Muitas vezes as pessoas são agressivas, querem impor suas ideias, e não é por aí. A gente não pode ficar querendo impor as nossas ideias, até porque nós não somos donos da verdade, né? Existem outras questões muito além disso. Então, não compreendem as outras pessoas além do seu ângulo de visão. Isso é muito perigoso, você não compreender as pessoas da maneira que elas são. Você quer que elas sejam aquilo que você interpretou que elas são, e não é por aí. Então, por que tem que ser do jeito que você acha que tem que ser, do jeito que você quer que seja, né? Já parou para pensar como é que você é? Como é que as pessoas te veem? Já procurou verificar as suas falhas? Será que você não tem falhas? Só o outro que tem. A mania que a gente tem de apontar, né? Esquecendo que tem 3 olhando para cá, e tem testemunha aqui, um ser muito maior, que sabe quem nós somos na realidade. Então, viu como é que são os outros? Compreende seus próprios sentimentos? Porque se a gente não se conhece, a gente tem dificuldade de entender o outro. A gente precisa saber quem somos nós para a gente poder entender melhor as pessoas. Entende esse relacionamento das pessoas? Eu não tenho a menor dúvida de que um mundo melhor depende de cada um de nós, né? Depende de nós. Tem uma música que fala sobre isso. Então, a gente precisa realmente cumprir com a nossa parte, fazer da melhor forma possível o nosso papel, exercer da melhor maneira possível, porque nosso trabalho é feito por meio do contato com outras pessoas. Disso ninguém tem dúvida. A gente precisa dos outros para poder exercer da melhor forma possível o nosso trabalho. Ainda mais esse, que é um trabalho de conquistar as pessoas, né? A falta de habilidade em lidar com as pessoas vai prejudicar o nosso relacionamento interpessoal. Claro, se você não tem habilidade para lidar com as pessoas, como é que você pode querer ser representante delas? Então, essa habilidade é fundamental, essa sabedoria que você tem em saber lidar com as pessoas, independente da classe social, de credo, de raça, não importa, né? O importante é você saber se dirigir e saber lidar com ela. Quem tem maior traquejo interpessoal, com certeza leva vantagem, né? Tem muito mais facilidade para lidar com o outro. As pessoas podem melhorar, aprender, aperfeiçoar suas habilidades, adquirindo traquejo nas relações com o outro. E isso aí, muitas vezes, você leva muito mais vantagem até do que aquele, o fulano está muito mais preparado do que eu, ele tem muito estudo, ele se preparou já há muitos anos. Não adianta nada ele ter se preparado tudo se ele não souber lidar com o outro, né? Se ele não tiver traquejo para lidar com as pessoas. Então, isso aí você vai levar vantagem se você tiver. Então, é preciso ter muito cuidado ao lidar com o outro. Nosso trabalho é feito por meio de contato, e isso aí tem que ter um carinho muito especial por esse contato, né? A falta de habilidade vai te prejudicar. Quem não tem traquejo interpessoal vai ter sim dificuldade de lidar com as pessoas, e é preciso compreender, né? Compreender, ter a sensibilidade de entender o problema do outro, que é a empatia, né? Que é a gente ter essa capacidade de se colocar. Então, se você lida com pessoas, deve compreender as pessoas, ter flexibilidade de ação no seu comportamento em função das atitudes e dos sentimentos. Não adianta a gente querer reproduzir comportamentos. Se de repente eu sou agredido, eu vou agredir também. Eu lembro quando eu era pequena que minha mãe dizia que 2 pessoas só brigam quando as 2 querem. E é real, né? Ele que começou, não, mas eu falei assim com ele porque ele me agrediu. Então você acaba reproduzindo. É claro que você precisa se impor. Tem momentos que é importante a gente ser firme nas nossas opiniões, mas não pagar com a mesma moeda, ou então opiniões estereotipadas de pessoas que dizem assim, barbeira lá, tinha que ser mulher dirigindo. Não é por aí,
né? A gente não vai reproduzir esse tipo de comportamento, que a gente sabe muito bem, sem querer puxar a sardinha para o meu lado, mas já puxando, que mulher é muito mais atenciosa do que homem no volante. Então, na realidade, tem alguns comportamentos que acabam mascarando algumas coisas que a gente sabe que não é real. É importante a gente estar atento o tempo todo a esse tipo de coisa. Então, a dica é se conhecer melhor. Eu me conhecendo melhor, eu consigo me entender, e eu me entendendo, eu entendo melhor o outro. Compreendendo melhor o outro, nós vamos melhorar a convivência, nós vamos ter o resultado que a gente quer, né? E isso é o que a gente está lutando o tempo todo, para ter esse resultado de maneira mais eficiente, mais eficaz e mais inteligente. Nós precisamos das pessoas o tempo todo, seja das mais simples, as mais, sei lá, né? Os que têm menor cargo, os que têm o cargo mais alto, não importa. A gente precisa o tempo todo uns dos outros. O Walt Disney disse, olha que interessante, você pode sonhar, criar, desenhar e construir o lugar mais maravilhoso do mundo, mas é necessário ter pessoas para transformar seu sonho em realidade. Sem o outro a gente não é nada, a gente não consegue nada, a gente precisa saber o tempo todo lidar com o outro, porque o trabalho em equipe é fundamental. E nós estamos aí num trabalho em equipe daquele que realmente precisa de que cada um segure no seu remo e reme na mesma direção, porque é isso que vai fazer a diferença lá nas urnas. Então é preciso todo mundo contribuir da mesma forma, envolvimento e comprometimento, elevado grau de cooperação, os objetivos e metas muito claros, muito objetivos, para que realmente a gente consiga chegar na vitória, que é o nosso objetivo. Lembrando sempre, né, que conflitos e ideias conflitantes não significam desavenças, significam apenas que diferentes pessoas têm diferentes pontos de vista. É aquilo, o tempo todo, eu preciso respeitar a opinião do outro para que o outro respeite a minha opinião. Isso é empatia, eu me colocar no lugar do outro. E aí, fechando a questão da empatia, porque eu acho que nós falamos muito na questão do ambiente, né? Quem é criado num ambiente hostil, que acaba sendo menos empático, já aquele que é criado num ambiente de acolhimento, de amor, acaba sendo muito mais empático, tendo mais essa capacidade. Eu vou fechar aqui contando a história do lobo, que diz o seguinte, a história é tirada do livro de Billy Graham, que fala assim, um índio mais experiente, mais velho, fala para o menino, a mesma luta se dá dentro de você. Uma luta se dá dentro de mim, ele diz. É uma luta horrenda entre dois lobos. Um deles é muito mau. Ele é a raiva, a inveja, a tristeza, a mágoa, a arrogância, a pena de si mesmo, a culpa, o ressentimento, a inferioridade, a mentira, o orgulho desmedido, a superioridade e o ego. O outro é um lobo bom. Ele é a alegria, a paz, ele é o amor, a esperança, a serenidade, a humildade, a bondade, a benevolência, a empatia, a generosidade, a verdade, a compaixão e a fé. E dentro de qualquer pessoa, e aí o menino pergunta, qual lobo vai ganhar? E ele responde, dentro de qualquer pessoa existem os dois lobos. E vai ganhar aquele que você alimentar. É isso. O que você alimentar é o que vai ganhar essa disputa aí. Então, por favor, planeje-se. Não deixe de se planejar. Ouça e observe. Procure manter o autocontrole e seja equilibrado. Quanto mais equilíbrio, mais fácil. Lembrando sempre que se eu me colocar no lugar do outro, eu vou fazer o outro muito mais feliz e vou me tornar uma pessoa mais feliz também. Tá bom? A gente te aguarda no próximo vídeo, no próximo encontro. Estamos aqui para te ajudar no que for preciso. Um grande abraço.